Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu já vim falando há algum tempo, um ano exatamente, nós estamos falando sobre psiquiatria, sobre temas clínicos em psiquiatria, trazendo a linguagem do consultório como uma forma de tornar a psiquiatria uma coisa mais palatável e compreensível pelas pessoas em geral, já que, na maior parte das vezes, a psiquiatria não é bem vista pelas pessoas que recorrem a nós, e muito menos quando se é recomendado ir procurar um psiquiatra. A carta de pré-conceito, ou seja, de condições que não passam pela razão, que existe ainda em relação à busca de um psiquiatra, a busca do auxílio psiquiátrico, ainda é bastante grande, independente do nível intelectual da pessoa, independente do nível social da pessoa, independente do status intelectual da pessoa. Inclusive, em sendo médicos, os médicos também têm o mesmo preconceito que qualquer outra pessoa tem em relação à psiquiatria. Então, o objetivo dessas conversas nossas aqui é trazer a psiquiatria para o terreno daquilo que possa ser útil, de um instrumento útil quando se tem um objetivo a ser alcançado em relação à saúde mental e às patologias de natureza psiquiátrica, psíquicas. Mas quando eu me autodescrevo, quando eu me apresento, eu sempre coloco psicodramatista. E eu gostaria de hoje me dedicar um pouco mais a falar disso. Se vocês prestarem atenção, nitidamente, não só quando eu me apresento aqui nos vídeos, como também na assinatura dos meus e-mails ou em qualquer forma de apresentação que eu faça, a ordem com que eu coloco as coisas é sempre a mesma. Eu sou psiquiatra e psicodramatista. Poucas pessoas tiveram curiosidade de me perguntar por que eu coloco dessa forma. Porque, para mim, meu papel social principal, o cerne da minha vida profissional, é ser psiquiatra. Esse é meu papel. E o que é o psicodramatista? É o adjetivo que me qualifica enquanto psiquiatra. Eu não sou um psicodramatista que é psiquiatra. Eu sou um psiquiatra que é psicodramatista. Por quê? Porque no meu exercício da psiquiatria clínica, independente da condição psicoterápica que o paciente possa vir a ter comigo ou tenha comigo, mas o exercício da psiquiatria clínica, ele é bastante modificado pela metodologia psicodramática, ou, eu diria melhor, pelo ponto de vista psicodramático. Na realidade, o psicodrama, muito mais do que uma técnica, isso que aconteceu agora é que eu deixei o computador com o som ligado e apareceu uma mensagem, fez um barulho aqui que me incomodou. Psicodrama, mais do que uma técnica, mais do que técnicas de psicoterapia, psicodrama é um modo de viver a vida. É um modo de encarar as relações humanas. O próprio Moreno, o psicodrama foi criado por um psiquiatra romeno, criado em Viena e posteriormente radicado nos Estados Unidos, e pela esposa, a segunda esposa dele, Zerka Moreno. O nome dele era Jacob Levi Moreno. Jacob Levi Moreno. E ele próprio dizia que o psicodrama teria uma importância muito maior do que apenas ser um método psicoterápico. O psicodrama é um método psicoterápico grupal e individual. É um modo de lidar com grupos. Mas antes e bem antes da ideia de exercer a metodologia psicodramática, de usar as técnicas psicodramáticas, deve existir no psicodramatista um modo de ver a vida. Não apenas a vida como todo, mas particularmente as relações interhumanas, a relação entre as pessoas. O exercício médico é uma relação entre as pessoas.
Então, do ponto de vista, o que o psicodrama, como adjetivo do meu exercício psiquiátrico, me qualifica? O psicodrama permite que eu veja que, em relação ao paciente, a minha relação com ele se desenvolve entre dois papéis. O papel do psiquiatra, aquele a quem se recorre, portanto, é um papel em que eu estou em consultório, em que as pessoas advêm ao consultório para uma consulta. E a diferença minha em relação ao paciente é que, falando como psicodramatista, é que o psiquiatra ele deve estar, naquele momento, mais organizado do que o paciente. Isso é uma primeira coisa importante. A relação entre o psiquiatra e o paciente é a relação entre alguém que está com um papel mais diferenciado, ou seja, mais organizado, em que as coisas estão mais bem estabelecidas, portanto, no meu papel profissional, e outro que recorre a ele, que no seu papel de paciente, ele se torna paciente porque ele está indiferenciado, ou seja, isso usando a linguagem psicodramática, ele está, pelos sintomas e pelo comportamento dele, ele está colocado de uma forma mais simples, confuso na sua vida. Indiferenciado significa amorfo, significa confuso no sentido literal, né? Confuso no sentido literal é fundir junto. Então, uma pessoa que esteja confusa, ela está amorfa, ela está caótica, seja motivada pelos sintomas ou por situações relacionais. O psiquiatra, quando o atende e ele está no papel psiquiátrico, não porque ele seja uma pessoa diferenciada, mas que naquele momento, naquele exercício, ele está diferenciado. Eu digo isso porque muitos pacientes perguntam, aliás, eu vou citar uma experiência que aconteceu comigo. Tem uma paciente que já era paciente antiga, e um dia ela me conta uma história particularmente triste. É uma história bastante tocante e triste, uma história de perda muito triste. No decorrer da história dela, eu percebi que meus olhos começaram a marejar. Né? Nós percebemos quando o olho começa a encher de lágrimas. E eu percebi que a direção do olhar dela era em direção ao meu olhar. Portanto, ela havia percebido que o meu olho havia marejado, estava mais brilhante. Como eu percebi assim, eu não fiz nada para tirar. Deixei a lágrima, gradualmente escorreu pelo meu rosto, escorreu. A paciente, olhando fixamente para mim, terminei de contar a história e imediatamente emenda com a pergunta. Mas doutor, o psiquiatra chora? E eu dei risada e respondi para ele, sim. Quando a história é triste, sim. Isso foi uma reviravolta na nossa relação entre médico e paciente, entre terapeuta e paciente. Porque até então ela guardava a fantasia de que por eu ser psiquiatra e por ser psicoterapeuta, eu era uma pessoa extraterrena. Eu seria uma pessoa que não tem problema, que todas as coisas transcorrem numa planície, é uma eterna planície, sem nenhum planalto, sem nenhum ressalto, sem nenhum buraco, que todas as minhas decisões seriam corretas, que todas as minhas ações seriam pensadas e calculadas, que jamais cometeria erro e que, portanto, não seria, como ela se definia, uma pessoa tão frágil que chora. Ao me ver chorar, e nesse momento, realmente, naquele momento, a história dela foi uma história comovente. Mas que se tornou para mim, e isso o psicodrama me permitiu, que naquele momento eu usasse algo que eu poderia disfarçar, seria tão simples, e é tão simples para a gente disfarçar, seria tão simples eu tirar o óculos e simplesmente assoar o nariz ou algo e disfarçadamente limpar as lágrimas. Ou seria tão simples se eu assim dissesse para ela, não, eu não estava chorando. Foi algo que caiu no meu olho. Essas desculpas bestas que nós damos quando nós não queremos assumir que estamos tristes ou que reagimos de forma triste. O que o psicodrama me permitiu? É perceber que o papel do psiquiatra permite a ele que ele use as coisas que acontecem na relação com o paciente.
naquele momento, ao validar a observação dela, ao fazê-la entender que eu não sou uma pessoa diferenciada, eu posso ser um profissional diferenciado, mas particularmente como pessoa, sou um ser humano. E como ser humano, cometo asneira, cometo besteira, cometo certezas, faço coisas positivas. No papel profissional, que essas coisas precisam estar melhor organizadas. Mas na fantasia em geral das pessoas que buscam um profissional psi, sempre passa pela cabeça que para ser profissional psi, essa pessoa já precisa ter um patamar de santidade diferenciado. Não. Ele apenas precisa ter que, naquele momento, como eu costumo dizer ao paciente, aqui agora, na minha relação com você, você é meu paciente, eu sou o seu médico ou sou o seu terapeuta. Numa outra circunstância, vamos admitir que a pessoa seja um outro profissional qualquer, por exemplo. Um psicólogo, por exemplo, que seja meu paciente. Não seria difícil que em algum momento eu recorresse a ele ou a ela para algo que tivesse em dificuldade. Ah, mas eu não sou sua paciente? Não. Minha paciente, você é lá. Nessa relação, eu seria o paciente. Ou recorrer a um advogado que é meu paciente. Quando eu for a um advogado como cliente, que ele seja meu paciente, naquele momento, quem é o diferenciado é ele. Quem está num papel diferenciado, quem exerce diferenciadamente, quem conhece as nuances do que faz é ele. E quem está recorrendo por estar confuso, por estar indiferenciado, por estar numa situação algo caótica, seria eu. A relação não é cristalizada. E isso é a principal lição que eu aprendi do psicodrama. Que todas as vezes que um papel que nós exercemos na vida, profissional, por exemplo, ele se torna cristalizado, ou seja, imóvel, ele deixa de ser um papel sadio para ser um papel exercido de forma patológica. A essência da relação humana é a flexibilidade, é a possibilidade de nós transitarmos entre os papéis. Quem sempre é a mesma coisa, quem sempre é médico em todas as circunstâncias, algo está acontecendo de equivocado com ele. Quem sempre é o advogado em todas as circunstâncias, algo está acontecendo de estranho. Quem sempre é um papel determinado, em nenhum outro papel muda, as relações mudam. E se as relações mudam, os papéis devem mudar. Isso é um aprendizado do psicodrama. Eu sou psiquiatra enquanto alguém é meu paciente. Se essa pessoa não se tornar paciente para mim, eu jamais serei psiquiatra dele. Por isso que há pessoas que estão me ouvindo, que são meus pacientes, sabem que ao fim da minha consulta eu sempre pergunto a mesma coisa. Você me aceita como seu médico? Geralmente as pessoas sorriem, sim, claro. E eu costumo brincar e dizer que claro não é resposta. Porque para mim é importante que a pessoa compreenda de que a aceitação dela como ela me aceitando como seu médico que me transforma em médico dessa pessoa. Eu não serei jamais médico de uma pessoa que não me aceite como médico. Eu tenho um papel profissional, mas na relação com ela eu não seria. E por causa desses preconceitos é que minha última pergunta é essa. A minha primeira é como é que ela se sente no consultório psiquiátrico, por conta de todos os preconceitos que trazem. Mas resumindo, para nós terminarmos, o grande aprendizado do psicodrama para o exercício profissional é que a cristalização de papéis é a grande patologia do ponto de vista psicodramático, ou seja, o congelamento dos papéis. E que na relação entre as duas pessoas, esses papéis podem flutuar e que são essencialmente dois seres humanos entrando em contato com o outro. Um num papel diferenciado e o outro num papel diferenciado. É exatamente isso que define o que é ser terapeuta e paciente. Obrigado. Tchau.